Continuação da leitura da civilização da Europa clássica, do Pierre Chanou. O Estado clássico opta pelo fundamental, o controle dos homens, a ligação ao solo. Tal sucede na Prússia e na Áustria fora do Mediterrâneo, onde o Estado avança e recua, muitas vezes ao longo do século XVII. Em Espanha e na Itália, esta situação é especialmente válida para a França. Entre 1624 e 1690, com vazio no período de 1648 a 1652, verifica-se uma transformação sem precedentes e sem equivalente. No termo das guerras de religião, mesmo a morte de Henrique IV, quantas desigualdades e concessões entre províncias. O rei é localmente representado por oficiais proprietários na região, pouco depois proprietários a título hereditário dos seus cargos. A fidelidade dos oficiais salva o Estado quando da crise da Liga, mas o seu zelo é função da concordância dos seus interesses com os do monarca. Os oficiais régios, além disso, não agem diretamente sobre a população camponesa. Entre o palco país e eles, o ecrã subsiste o senhorio. Também ele possui os seus oficiais. No Deobar do século XVII, a concorrência é ainda feroz entre os oficiais régios e os das mais altas instâncias. O rei possui o melhor, mas não tudo. Falho de exércitos, falho de polícia, a força de execução permanece nas mãos da pequena nobreza. Assim se explica o paradoxo entre o poder do Partido Protestante, com 8 a 10% da população total, mas 45 a 50% da pequena nobreza dos campos ainda nos começos do século XVII. Eis também o que explica o êxito inicial das grandes sublevações populares sob o ministério de Richelieu. Sublevação da Baixa Normandia, em especial dos pés descalços, em 1639, quando de início estes beneficiaram de ajudas, até mesmo da neutralidade benevolente do senhorio rural. Mas quantas disparidades no controle efetivo das províncias! Uma periferia de cerca de 200 mil km² opõe-se ao centro. A bacia parisiense lato sensu, o mais antigo domínio real. Deixemos as fronteiras, os dois bispados, Verdun e Toul, e Metz, a cidade a que se junta em 1632 o bispado de Metz, território do Império ocupados a título precário desde 1552 até 1648. A sua situação é evidentemente particular, mas no próprio interior do reino o campo permanece aberto a um paciente labor. Veja-se o Charolais na Borgonha. A sua sorte está paradoxalmente ligada ao do Condado da Borgonha. O Franco-Condado espanhol até 1678, adquirido em 1477 e perdido em 1493, o Charolais tem por senhor o rei de Espanha e por soberano o rei da França. Em 1516, um bailio real recebe em loco as apelações. De 1561 a 1678, uma administração real duplica progressivamente a administração senhorial. O Tratado de Nijmegen, no que se toca ao Charolais, confirma uma revolução, não cria uma nova situação. Nos antípodas jurídicos, se quisermos, os nomes da margem oriental do Saona, esta pequena parte do domínio do contestável de Bourbon, confiscado em 1523, é um quebra-cabeças para os juristas, que o consideram como o alode por excelência. Um principado soberano de que o rei de França é o príncipe, nenhuma apelação dos nomes de que o rei de França é o príncipe. Um principado soberano de que o rei de França é o príncipe, nenhuma apelação dos nomes ultrapassa a fronteira do
parlamento local e do Conselho Soberano dos Dombes. Dombê, sei lá como é que pronuncia aqui. Será de espantar o particularismo bretão, cujo limar não se produzirá antes de 1689, quando da instalação em Rennes de um intendente, meio século mais tarde que no resto do reino, graças ao entusiasmo anti-inglês gerado pela Guerra da Liga de Augsburgo, selo-á o do particularismo delfinês provençal, delfinado e Provença estarão fora da velha fronteira medieval. Diríamos nós a fronteira teórica do reino, das particularidades languedocenses levadas a cabo pelo Parlamento da Liga de Toulouse, os estados, a língua, a implantação do direito civil e de uma forte minoria protestante, compreende-se a emoção e o perigo quando, em 1632, o insuportável Gastão de Orleans leva às fronteiras da própria Espanha a dissidência de Montmorency, afilhado de Henrique IV, primeiro barão do reino e governador desta difícil província. E, no entanto, o Languedoc está ligado no essencial ao domínio régio desde o século XIII, mas subsistem nos inícios do século XVII ainda por vários decênios, alguns vestígios de grandes feudatários. Os domínios de Vendôme, Vindones, Condé, Enghien voltaram para a coroa em 1607, também em 1607 os domínios de Albret, porém o Bernard Navarra está unicamente ligado à França por uma união pessoal até 1120 e o particularismo é patente até 1791 na titulatura real. Até 1620 no Béarn, cuja população é 95% católica e a nobreza protestante. Os bens da igreja medieval permanecem entregues à igreja reformada. Será preciso uma guerra para remediar esta anomalia, legado da aderência dos Albret à reforma no século XVI. O condado de Auvergne, que não deveremos confundir com o ducado de Auvergne, cuja capital é Riom, eixo das possessões do traidor condestável de Bourbon, permaneceu no dote de Catarina de Médicis até 1589. Eis, não esquecendo as dificuldades naturais do relevo, que provavelmente explica a difícil inserção de Auvergne nos primeiros anos de reinado pessoal de Luís XIV, sob a diligente administração de Colbert. Entre as tarefas... Entre as tarefas que resistem ainda numa parte do século XVII ao nivelamento francês, Sedan e Bouillon, na frágil fronteira norte e nordeste, frente à principal base logística do poder militar espanhol, no maciço central, o condado de Beaujolais, dos Montpensier e o enorme Viscondo da Turena, metade Quercy, metade Limousin, cujo chefe, o melhor homem de guerra francês no século XVII, é protestante, quase até a morte, e momentaneamente partidário da Fronda, e em especial o Nivernais, cujos condes, mais tarde duques, conservaram até os inícios do século enormes poderes. O duque de Nevers será que é isso? Publica ordenações. Toda a justiça é aplicada em seu nome. Nomeia os oficiais, recolhe os impostos, conduz a guerra o seu contingente próprio à frente do exército francês, preside aos estados. Em 1670, mais que em 1690,
Já quase nada resta de todos estes perigosos vestígios de dissolução feudal do Estado. As 18 generalidades cobrem 2/3 do reino, a última em aparecimento, a Leçon, criada às custas de Rouen e Caen em 1634, continua embora a opor-se aos Pays d'Estat, grosso modo a periferia. Bretanha, Flandres, Artois, Lorena, Alsácia, Borgonha, Franco-Condado, Languedoc, Delfinado, Provença, toda a frente pirenaica, Bern e mais tarde a Córcega, mas esta oposição perdeu por si mesma parte do seu significado no conjunto à estrutura dos estados e que não corresponde necessariamente ao funcionamento normal e regular da velha instituição, vigorosa ainda em quase toda a Europa fora da França, os estados provinciais. Comporta a presunção de uma menor carga fiscal. Existem ainda cambiantes vários. A Normandia está sobrecarregada de impostos e este sobrecarregar endêmico contribui para o seu desvio da França rica, a que pertencia no século XVI, para o setor da França mais pobre no século XVIII. A Alsácia, a Lorena, a Flandres têm, na verdade, menos contribuições a pagar. Tal fato contribui para triplicar da população alsaciana no século XVIII, por alturas da união desta província germânica à pátria francesa com base em afinidade eletiva, mas a baixa carga fiscal da Bretanha e do Languedoc não faz mais do que traduzir uma verdadeira pobreza. Quanto à Borgonha, Pays d'Estat, partilha com a Normandia, Pays de l'Elections, entenda-se por generalidade o triste privilégio da sobrecarga fiscal. Exerce-se efetivamente e um pouco por todo lado o grande poder uniformizador dos intendentes. Iniciado com os intendentes de província e os intendentes da polícia, justiça e finanças do Ministério de Richelieu, a implantação completa-se com a chegada a Rennes em 1689 do intendente da Bretanha. Descendente dos referendários, o intendente está nas mãos do rei. De início, a nova administração vigia, toma conta, assegura a obediência e garante a eficácia dos antigos administradores, oficiais proprietários dos seus cargos. No século XVIII, a máquina torna-se pesada, rodeada de subdelegados. Toda a França amarrada, oprimida, recenseada, dirigida a partir de Versalhes, numa palavra, governada até a base das suas 42.000 paróquias. A vitória do Estado precedeu a grande revolução industrial do século XIX. Esta conquista do espaço e dos homens pelo Estado clássico não se efetuou sem convulsões. Um pouco por todo lado, a primeira metade do século XVII é um período de sublevações populares e guerras civis. A guerra civil, resistência da província ao Estado, resistência da base da pirâmide social à pressão do topo, multiplica constantemente os efeitos da guerra externa. Nenhum só ano de tranquilidade existirá em França. Entre 1623 e 1647, antes mesmo da Fronda, que por 4 anos cobre todo o país, são o oeste e o sul da França em vias de tornar-se a França pobre o mais frequentemente atingidos. A causa aparente é a conjuntura econômica. As causas profundas, a densidade elevada da população após século e meio de crescimento demográfico e, sobretudo, a concorrência do imposto real em plena expansão face à renda senhorial e à renda fundiária. Eis o motivo por que essas sublevações contra o Estado são acessoriamente sublevações da miséria, sendo as mais perigosas as revoltas de camponeses recrutados pela pequena nobreza, excepcionalmente pela alta nobreza, e oficiais contra o peso do imposto real.
A longa Guerra Civil Inglesa, entre 1641 e 1649, pertence a esse modelo. Caracterizou-se na essência pela resistência de uma pequena nobreza, antiga gentry, contra as pretensões fiscais de uma dinastia ligada à grande burguesia mercantil. Se seguirmos o esquema recentemente proposto por Trevor Roper, é que vai contra a explicação tradicional, manifestadamente errônea. Em França e na Inglaterra, a última palavra volta a pertencer ao poder central e o Estado moderno triunfa. Mas fora daí, nem tudo evolui no mesmo sentido. Na tentativa centralizadora, Fernando II fracassou parcialmente. Conseguiu triunfar nos estados patrimoniais dos Habsburgo, nos Alpes com menos custo, triunfa ainda na Boêmia Morávia pelo preço terrível de uma perda populacional e de riqueza de cerca de 50%, mas a tentativa do Estado austríaco no norte para reduzir o Império precipita o cataclismo da Guerra dos 30 Anos, derrota do Império no século XVII. Derrota também de Espanha, o Estado que se constrói em França e na Inglaterra do século XVII não se elabora senão ao longo do século XVIII noutras partes. Mas se as modalidades são diversas e os ritmos diferentes, a linha é idêntica. A Rússia merece, talvez, que nos detenhamos nela por um instante. Pelas suas dimensões, parece contrariar a regra da promoção dos Estados Médios face aos impérios. O Principado de Moscovo, que cobria 460 mil km² em 1598, quando estala a época das perturbações, 2.800.000 km² na subida ao trono de Ivan IV o Terrível, em 1533, ou seja, duplicar em 60 anos, nos fins da época seiscentista, se tivermos em conta a anexação da Sibéria, 15 milhões de km², muito teóricos, dos quais 10 milhões são pura promessa. Na verdade, a Rússia justapõe aos 2 milhões de km² de território verdadeiramente russo o império colonial comparável à América, onde se interpenetram frentes de colonização russa e populações halógenas nômades. Povos fino-tártaros do Médio Volga, Volgos Bakrirs na região pré-uraliana e sul-uraliana, Nizhny Novgorod vive ainda no século XVII em perpétua inquietação pelos assaltos dos Nordivs, as aldeias de fronteira. Quanto à Sibéria, os cossacos fundam não sei pronunciar, em 1649 no Pacífico. Conta em meados do século XVII 250 mil nômadas indígenas parcialmente submetidos ao tributo das peles, o jassak. O Estado russo, na verdade, não tem nos séculos 17 e 18 as mesmas ambições que o Estado da Europa clássica. Esta anomalia de espaços, incluindo os territórios coloniais do Ural, da Ucrânia, reconquistada aos Khans e da Sibéria, é possível porque o Estado russo renuncia a governar diretamente a massa campesina. De Alexis Mikhailovich a Catarina II, passando pelo grande reinado mutilador de Pedro I, ele sofre uma evolução no plano social inversa a que se está a assistir no Ocidente. O Código de 1649 fixa definitivamente os camponeses à terra. Esta evolução tinha começado após 1570, a instituição da servidão, que leva à saída da cidade por parte de 80% da população nos meados do reinado de Catarina II, culmina no trabalho jurídico da Comissão de 1767. O Império conta com uns largos 15 milhões de habitantes, cerca de 1725. 36 quando na morte de Catarina II e, a partir dos
dos finais do século XVII, a Rússia não é mais que a Rússia dos nobres, cada vez mais, e a das cidades, cada vez menos. Em 1790, os grandes domínios são para 30 milhões de camponeses a única realidade econômica e política que conhecem. O Estado clássico na Rússia começa em 1861, com a abolição da servidão. Compreende-se facilmente que os trabalhos da Comissão de 1767 tenham podido suscitar a admiração da Europa das luzes. Catarina II foi a típica soberana liberal de uma república de nobres. Apesar do espaço coberto e da população total, o Estado da Rússia não se confunde com o Império. Diz respeito a uma média de 2 milhões de almas, um pouco menos do que na Prússia. Confere aos 10 mil mieiro-estados expostos a sublevações populares e instrumentos de combate. 1606 e 1607, 1607 e 1608 e 1616 até 1648, 1669 até 1671, com o levantamento de Stenkarazin na região do Don. Muito mais tarde, Pugachev, sensivelmente na mesma zona, embora abrangendo uma área mais vasta, põe o Estado russo ao nível da França de Richelieu e Mazarino. Controlo direto ao Ocidente, controlo indireto ao Oriente, 2 níveis de desenvolvimento. A oeste como a leste, no entanto, o Estado da Europa clássica nem sempre é um Estado ao serviço de todos. Agora eu vou voltar um pouco aqui para ler 2 tópicozinhos de algumas imagens, que são os tópicos 4 e 5. Não, 4, 5 e 6. Primeiro tópico 4, o aumento territorial da Rússia no século XVII. A leitura vai ser um pouco difícil, porque, de fato, o PDF está em parte ilegível, né? Mas em partes apenas, graças a Deus. Este mapa mostra-nos o progresso da Rússia nos séculos XVI e XVII. A conquista do espaço russo, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Eis, a par da anexação progressiva da América, o grande negócio da Europa. É a saída da Rússia da floresta, onde a tinha enclausurado a pressão dos nômadas mongóis e tártaros. A marcha para o sudeste, atrás de algo que se assemelha bastante a uma fronteira no sentido americano, uma frente de colonização em movimento. Até a viragem do século XVII, a Rússia sedentária teve de se defender atrás de linhas de fortificação, tais como as de 1571, 1648 a 1654 e de 1652 até 1656. Mas atinge-se o último quartel do século XVII e a frente econômica é vencida na grande desforra dos sedentários, paradoxalmente como no início da Gênesis é Caim que de novo mata Abel e não o inverso. Porém, até o século XIX, no espaço zona empontilhados importantes, núcleos halógenos nômadas permanecem, se desenvolvendo num clima hostil a colonização agrícola russa. Acaso não se exerce a metalurgia nos Urais no século XVIII? Da proteção militar, aí aqui está bem ilegível mesmo, da proteção militar das suas torres e seus fortes e paliçadas. O processo iniciado é, no entanto, irreversível e tem origem no tempo. Alguma coisa do tempo começa com P e denso do século XVII. Ok, então esse aqui tava um pouco ilegível. Agora eu vou ler o tópico 5, que dá para ler direitinho. A expansão russa na Ásia do século XVII. Este mapa é o da expansão russa na Sibéria do século XVII.
O novo período decorre entre 1587, fundação de Tobolsk, e os meados do século XVII. Um meio século, a espessura de uma conquista, atrás da qual, lentamente, indiciosamente, uma fina faixa de território agrícola útil a sul da taiga e a norte da estepe demasiado seca, avança uma fronteira, a fronteira que já tinha sido dita. Okay? O mapa da Sibéria não deve iludir-nos. No século XVII, ela não é mais russa que a América espanhola e europeia nos fins do século XVI. É russa em promessa no termo de um processo que espera para desfraudar nos fins do século XIX, como nos Estados Unidos, mas um pouco mais tarde, um pouco menos intensamente, os caminhos de ferro e o aumento de indivíduos brancos. Algumas estradas abertas pelos grandes Sladovsk. Nossa, tá muito difícil aqui de ler direitinho. Ou é Sladovsk, ou é Stadovsk, não consigo que seja Stadovsk. Polyarkov, Jesnev e Khabarov e Atlasov, parece. Ou Alasov, não sei. Alguns caminhos trilhados pelos cossacos através de um povoamento nômada imperceptível. 250 mil almas em 12 milhões de quilômetros quadrados, muito embora o Pacífico a espere em Okhotsk desde 1649, mas por trás dessa Sibéria, de uma conquista arcaica, a verdadeira Sibéria progride com uma lentidão de Nova Inglaterra. Inglaterra não, meu Deus, Nova Inglaterra, né? Eu pensei que era alguma... pensei que era algum trocadilho com Iugoslávia, meu Deus, que burra. Inglaterra, Nova Inglaterra, não é possível, porque tá igual um U. Ai, fiquei com vergonha agora. Não com a rapidez voraz e sem futuro de uma Nova Espanha ou um Peru. A Sibéria russa seiscentista, 80 mil quilômetros quadrados em 12 milhões de quilômetros quadrados potenciais. 35 mil a 40 mil camponeses imperfeitamente sedentários. Um ponto de partida modesto, logo um imenso futuro. Agora o último tópicozinho, chamado as duas principais sublevações da Rússia clássica, Razin e Pugachev. Na longa série de sublevações que sacudiram o espaço russo nos séculos 17 e 18, 2 episódios são de destacar: a revolta de Razin e a complexa e ainda mais grave revolta de Pugachev de 1773 a 1774. O mapa tenta mostrar a sobreposição parcial a um século de distância das áreas afetadas. São as manchas do sudeste pouco populoso, a imensa Rússia colonial em potência que se insurge contra o jugo crescente da servidão. Halógenos da fronteira, os camponeses em ruptura com a servidão vêm conjugar as suas forças com tudo que recusa o peso crescente da autoridade central.